O ar da noite lisboeta carregava o perfume salgado do Tejo misturado ao fado distante que ecoava de uma tasca escondida nas ruelas de Alfama. Sofia parou abruptamente no meio da calçada irregular, o coração martelando como o repique de um sino na sede de Lisboa. Tu não podes fazer isso comigo, Ana. Não depois de tudo, gritou ela, a voz rouca de ciúme, enquanto as lágrimas traçavam caminhos quentes por suas bochechas, iluminadas pelo brilho amarelado de um candeeiro antigo. Ana, com os olhos arregalados de choque, estendeu a mão, mas Sofia recuou, o salto alto e quando como um adeus definitivo contra o empedrado. Naquele instante, o mundo de Sofia desabou, não por uma traição real, mas pelo fantasma de um passado que ela jurara enterrar sob as águas do rio que testemunhava amores eternos e efêmeros da capital portuguesa. Era o outono de 2025 em Lisboa, cidade de 7 colinas onde o sol teima em brilhar mesmo quando as nuvens do Atlântico ameaçam. Sofia Mendes, aos 38 anos, era a CEO implacável da Vinhas do Tejo, uma vinícola familiar que se expandira para exportar vinhos verdes e porte para o mundo inteiro. Alta, com cabelos negros cortados num bob elegante que emoldurava um rosto angular de traços aristocráticos, herança dos avós alentejanos, Sofia comandava reuniões em salas envidraçadas no Chiado com a precisão de um maestro regendo uma sinfonia de fado. Mas por trás da fachada de executiva bem-sucedida, batia um coração faminto de afeto, marcado por uma juventude em que o amor lésbico era sussurrado como um segredo nas sombras das procissões de Nossa Senhora de Fátima. Seus pais, devotos católicos de uma aldeia no Douro, haviam-a mandado para um colégio interno em Coimbra, onde aprender a esconder desejos sob camadas de ambição. Ana Oliveira, por outro lado, era o oposto vivo. Aos 32 anos, uma restauradora de azulejos com mãos calejadas pelo pó de séculos e olhos castanhos que pareciam capturar a luz do sol poente sobre as muralhas de Belém. Nascida em uma família de pescadores no Algarve, Ana migrara para Lisboa em busca de arte, não de riqueza. Seu estúdio ficava num prédio decrépito no bairro Alto, onde o cheiro de tinta fresca se misturava ao aroma de pastéis de nata da confeitaria vizinha. Ana era livre como o vento que soprava das praias de Cascais, mas carregava cicatrizes de um casamento falhado com um homem que nunca entendera sua essência. Uma mulher que amava mulheres, inspirada nas histórias de Amália Rodrigues, cuja voz rouca cantava de amores proibidos nas noites de fado. Elas se conheceram por acaso, como tantos amores lisboetas nascem, numa exposição de azulejos históricos no Museu Nacional do Azulejo, em 2024. Sofia, lá para uma doação corporativa, tropeçara num painel restaurado por Ana, um azul cobalto representando ninfas dançando sob videiras, símbolo perfeito para sua vinícola. Quem capturou a alma do Douro nestes tons? Perguntara Sofia, virando-se para encontrar Ana limpando as mãos num pano, o avental salpicado de pigmentos. Eu, senhora. Ana Oliveira. E estas ninfas? Elas sussurram segredos de uvas maduras e amores que florescem na sombra. O sorriso de Ana era como o primeiro gole de vinho verde, fresco, ácido, irresistível. Sofia, habituada a negociações frias, sentiu um calor subir pelo pescoço, o tipo de calor que não se negocia em salas de conselho. Daquele dia em diante, os encontros se multiplicaram. Jantares em tascas do cais do Sodré, onde comiam sardinha assada regada a moscatel, conversando sobre a ditadura de Salazar que sufocara liberdades, inclusive as do coração. Passeios pelo aqueduto das águas livres ao entardecer, mãos roçando acidentalmente enquanto admiravam os arcos de pedra que desafiavam o tempo. Sofia, pela primeira vez, baixava a guarda, contava de sua primeira paixão, uma colega de colégio em Coimbra, terminada num adeus sussurrado no claustro da universidade. Ana, por sua vez, revelava o peso de ser a filha errada no Algarve conservador, onde as mulheres deviam casar e parir, não restaurar azulejos com toques de azul que evocavam mares livres. Mas o ciúme, esse demónio traiçoeiro que José Saramago descreveria como uma sombra no ensaio da morte, começou a rastejar devagar.
Sofia, com sua agenda lotada de viagens a Porto e reuniões com investidores estrangeiros, via Ana rodeada de assistentes no estúdio, jovens mulheres cheias de riso e criatividade, como a talentosa Maria, uma aprendiz de 25 anos com dreads e tatuagens de flores de laranjeira. Quem era aquela no teu ateliê hoje? Parecia íntima demais, perguntava Sofia numa noite, após um concerto de fado na Adega Machado, onde a voz de uma fadista ecoava lamentos de saudade. Ana ria, achando graça na insegurança da CEO, só uma aluna, amor. Tu vês fantasmas onde há só argamassa. Mas as sementes do dúvida plantavam-se profundas, regadas pelo vinho tinto que Sofia bebia para afogar medos. O primeiro conflito irrompeu numa festa de beneficência no Convento do Carmo, ruínas góticas que abrigavam eventos chiques para preservar patrimónios. Sofia, num vestido preto justo que acentuava sua silhueta esguia, observava Ana dançando um rendezvous improvisado com Maria ao som de uma morna cabo-verdiana misturada a amores portugueses. O ciúme explodiu como uma garrafa de porto estourada. Sofia arrastou Ana para um canto sombreado, sob os arcos desmoronados. Estás a brincar comigo? Eu construí um império para ter estabilidade, e tu? Tu flutas como estas ruínas, sem raízes. Ana, ferida, rebateu. E tu? Sempre a controlar, como se o amor fosse um contrato de exportação. Eu amo-te, Sofia, mas não posso ser tua prisioneira. Elas saíram separadas naquela noite, o Tejo testemunhando mais um adeus sussurrado. Semanas se arrastaram como as carroças de vinhos no Douro. Sofia mergulhou no trabalho, expandindo a vinhas do Tejo para mercados asiáticos, mas cada taça solitária no seu apartamento em Príncipe Real evocava o perfume de lavanda de Ana. Ana, por sua vez, restaurava um painel para a sede de Lisboa, traços de azul que sangravam como lágrimas não choradas. A cidade, com suas trams amarelos rangendo colinas acima, parecia conspirar para o Lilás. Um encontro casual na Feira da Ladra, onde Ana comprava velhos discos de fado e Sofia negociava com artesãos. Perdão, murmurou Sofia, estendendo uma garrafa de vinho do Porto Tawny. O ciúme é o meu vinho amargo, envelhece mal. Ana aceitou e o beijo que se seguiu, sob o sol filtrado pelas folhas de uma sobreira, selou uma trégua frágil. Contudo, o destino, caprichoso como o fado, reservava o maior teste. Durante uma viagem de Sofia a Évora para uma feira de vinhos alentejanos, Ana recebeu uma proposta irrecusável: restaurar os azulejos da Quinta da Regaleira em Sintra, um projeto que a levaria meses para longe de Lisboa. Mas o que Sofia não sabia, e descobriria da pior forma, era que o arquiteto-chefe, um homem charmoso chamado Rui, flertava abertamente com Ana, revivendo fantasmas de seu casamento falhado. Numa chamada noturna, Sofia ouviu risos ao fundo. Quem é esse? Outro fantasma? Ana, exausta, desligou sem explicar. O ciúme, agora incontrolável, levou Sofia a contratar um investigador particular, um erro que ecoaria como o último acorde de uma viola de fado. A traição veio não de Ana, mas da própria desconfiança de Sofia. O relatório chegou numa manhã chuvosa de novembro. Fotos de Ana e Rui num café em Sintra, rindo sobre plantas arquitetónicas. Nada mais. Mas para Sofia era o suficiente. Num acesso de fúria, enviou uma mensagem. Acabou. Não suporto ser a segunda escolha. Ana, ao ler, sentiu o mundo ruir como os arcos do Carmo. Correu para Lisboa sob a chuva torrencial, o tram balançando como seu coração partido. A noite caíra sobre Lisboa como um manto de veludo negro, entremeado pelas luzes tremulosentes dos lampiões que ladeavam a Rua Augusta. Ana, encharcada até aos ossos, subiu as escadas do prédio de Sofia embaixo chiado, o coração acelerado como o trote de um cavalo selvagem nas planícies alentejanas. Bateu à porta com punhos cerrados, o eco reverberando como um grito abafado.
Quando Sofia abriu, os olhos vermelhos de noites insones, o ar entre elas crepitou de eletricidade, não a da paixão inicial, mas a de uma tempestade prestes a desabar. Como ousas acusar-me sem ouvir? Explodiu Ana, a voz trêmula mas firme, como as ondas que lambem as falésias da costa da Caparica. Água escorria de seus cabelos castanhos, formando poças no ól de mármore polido. Sofia, ainda em robe de seda bordada com motivos de videiras, um presente de sua avó do Douro, recuou um passo, o rosto pálido sob a luz fria do abajur. Eu vi as fotos, Ana. Tu e ele, rindo como se o mundo fosse vosso. Eu construí tudo isto, gesticulou para o apartamento minimalista, com vistas para o arco da Rua Augusta, para proteger o que amo, e tu? Tu destróis com um sorriso. Ana entrou sem convite, fechando a porta com um clique que soou como uma sentença. Rui? É o arquiteto do projeto em Sintra. Falávamos de azulejos, de história, não de corações. Tu vês traição onde há só trabalho, porque o teu ciúme é uma prisão que construíste sozinha. Sentou-se no sofá de couro, as mãos tremendo ao pegar uma taça de Porto que Sofia deixara pela metade. O vinho, encorpado e frutado, desceu como bálsamo, mas não curou a ferida. Sofia, de pé, as unhas cravadas nas palmas, sentiu o peso de sua herança. A família Mendes, vinheteiros há gerações, ensinara-a que o amor, como o vinho, devia ser vigiado, envelhecido em barris de desconfiança para não azedar. Lentamente, Sofia ajoelhou-se aos pés de Ana, um gesto que nenhuma sala de reuniões jamais testemunhara. Eu sei. Contratei alguém para te seguir. Foi baixo, covarde, como os informadores da PIDE nos tempos de Salazar. Mas o medo. Ele vem da minha primeira perda. Em Coimbra, ela casou-se com um homem por pressão familiar. Eu jurei nunca mais ser a tola que espera. Lágrimas escorreram, salgadas como o bacalhau à brás que Ana cozinhara em noites felizes. Ana, tocada pela vulnerabilidade, ergueu o queixo de Sofia, os dedos traçando a linha da mandíbula como se restaurasse uma rachadura num azulejo antigo. E eu? Fugindo de um casamento que me sufocava no Algarve, onde as mães rezam para santas que curam pecados. Amo-te, Sofia, mas o teu ciúme nos roubou agora. A confissão noturna desdobrou-se ali, sob o teto alto do apartamento, enquanto o relógio da Basílica dos Mártires badalava meia-noite. Sofia contou tudo, as noites em claro revisando e-mails de Ana, imaginando toques proibidos, o pavor de perder a mulher que trouxera cor ao seu mundo cinzento de balanços e contratos. Ana, por sua vez, revelou o vazio deixado pelo ex-marido, um pescador que via nela uma extensão de si, não uma alma independente. Quer pintar o nosso amor em azulejos eternos, não escondê-lo em sombras. Elas choraram juntas, abraçadas no chão frio, o cheiro de chuva misturando-se ao de jasmim do perfume de Sofia, flores que desabrochavam nas varandas de Alfama, símbolo de resiliência portuguesa. Amanheceu com uma trégua hesitante. Sofia cancelou a viagem a Évora, optando por um dia na Quinta da Vinha, nos arredores de Lisboa, onde vinhedos se estendiam como tapetes verdes sob o sol de outono. Levaram Ana para lá, de carro pela Marginal, com o Atlântico à esquerda brilhando como safiras. Na adega familiar, bacia de carvalho onde o vinho fermentava, Sofia mostrou a Ana o ritual ancestral, esmagar uvas com os pés, rindo como crianças enquanto o suco tinto manchava suas saias. Isto é o nosso amor, bagunçado, vivo, transformando dor em algo doce, disse Sofia, beijando a testa de Ana salpicada de mosto. Ana, tocando os barris gravados com datas de colheitas passadas, sentiu esperança brotar, como as oliveiras centenárias que pontilhavam o Alentejo, resistindo a secas e ventos. Mas o ciúme, esse vinho que azeda se não vigiado, não se rendeu fácil. Dias depois, numa gala da Câmara de Comércio no pavilhão Carlos Lopes no Parque Eduardo VII, Sofia viu Ana conversando animadamente com uma investidora francesa, uma mulher elegante de cabelos loiros e sotaque parisiense.
O riso de Ana, leve como fada bebido de um baile popular, reacendeu as chamas. Sofia, segurando uma flauta de espumante, aproximou-se com passos medidos, mas o veneno escapou, sempre rodeada de admiradoras, não é? Cuidado ou perca a paciência. Ana, corando sob as luzes de cristal, puxou-a para o jardim exterior, onde fontes murmuravam segredos. Para Sofia. Isto é Lisboa, cidade de encontros, não de julgamentos. Se não confias, como construiremos? O conflito escalou naquela mesma noite. De volta ao apartamento, palavras voaram como setas, Sofia acusando Ana de flerte, Ana retrucando com a asfixia do controle. Quero-te livre, mas o medo me acorrenta, gritou Sofia, arremessando um vaso de cerâmica pintada à mão, herança de Sintra, que se estilhaçou no chão, fragmentos azuis espalhando-se como lágrimas de azulejo. Ana, magoada, pegou o casaco. Talvez precise de espaço, como o Tejo precisa do mar. Saiu porta afora, deixando Sofia sozinha com os cacos, o silêncio pontuado pelo choro distante de gaivotas sobre o rio. Os dias seguintes foram um purgatório de saudade, esse sentimento tão português que a mal imortalizar em canções que rasgam a alma. Sofia, na Vinhas do Tejo, supervisionava a colheita com olhos vidrados, o sol escaldante do fim de outono queimando como ciúme em seu peito. Cada cacho de uva negra que caía na cesta evocava memórias, piqueniques com Ana nas margens do Douro, onde provavam vinhos experimentais e juravam lealdade eterna sob o céu estrelado. Saudades tuas, murmurava Sofia para o vento, e quando lamento fadista que sua mãe cantara em festas de São João. Ana, refugiada no estúdio do Bairro Alto, mergulhava no trabalho com fúria restauradora. O painel para a sede de Lisboa ganhava vida, figuras de santas e anjos em tons de cobalto e ouro, mas no canto inferior, escondido como um segredo, traçava um par de mãos entrelaçadas, símbolo de seu amor por Sofia. Vizinhos, ouvindo raspar das ferramentas, traziam pratos de cozida à portuguesa, consolando-a com histórias de amores lisboetas que sobreviviam a tempestades. O amor é como o fado, dói, mas cura, disse a senhora Dona Rosa, viúva de um marinheiro, passando um copo de ginginha caseira. A reconciliação veio por intermédio da cidade, essa grande tecelã de destinos. Numa tarde de sábado, durante a feira de São Cristóvão na Graça, Ana passeava entre barracas de figos secos e queijos de azeitão, o ar cheio de risos e odores de chouriço assado. Sofia, ali por acaso, ou destino? Comprava ramos de alecrim para a cozinha da vinícola. Seus olhares cruzaram-se sobre uma pilha de cestos de palha. Ana, com um lenço colorido na cabeça como as lavadeiras do Tejo, Sofia, em jeans simples e camisa Oxford, sem armadura executiva. Eu? Vim pedir perdão de verdade, disse Sofia, a voz baixa como uma oração na Capela das Almas. Ana hesitou, mas o cheiro de alecrim que Sofia usava em seus pratos favoritos derreteu o gelo. Então anda, prova este figo. Doce como segundas chances. Elas caminharam juntas pela Mirador da Graça, sentando-se num banco de pedra com vista para o castelo de São Jorge, onde reis medievais sonhavam impérios. Ali, sob o sol que dourava as colinas, Sofia confessou o fundo de sua alma. O ciúme não é só medo de te perder, é medo de mim mesma, de não ser suficiente. Cresci ouvindo que mulheres como nós deviam se esconder, como as mouras encantadas nas lendas de Sintra. Ana, pegando sua mão, traçou linhas invisíveis na palma. E eu? No Algarve, onde o mar leva tudo, aprendi que o amor verdadeiro ancora, não afoga. Vamos devagar, como o vinho que envelhece. A esperança renasceu naquela conversa, florescendo como os jacarandás roxos que pontilhavam as ruas de Lisboa na primavera, mas agora, no outono, era uma promessa de inverno brando. Sofia convidou a Ana para um retiro na casa de família no Douro, uma quinta encravada nas encostas vinícolas, onde o rio serpenteava como uma fita de prata.
Viajaram de trem, o Linha do Douro chacoalhando suavemente, parando em estações onde velhos camponeses vendiam castanhas assadas. Na quinta, com paredes de granito e vinhedos infinitos, elas cozinharam juntas, Ana ensinando a fazer cataplana de marisco, inspirada no Algarve, Sofia revelando o segredo do vinho do Porto, um toque de canela para adoçar a vida. Noites no Douro eram mágicas. Sentadas na varanda, enroladas num cobertor de lã alentejana, ouviam o uivar do vento nas videiras e contavam histórias. Sofia falou de sua avó, uma viúva que gerira a vinícola sozinha após a morte do marido na Revolução dos Cravos, provando que mulheres portuguesas podiam comandar impérios. Ana compartilhou lendas de sereias do Tejo, criaturas que amavam além do humano. O amor delas se aprofundava não em gestos grandiosos, mas em silêncios cúmplices, um toque na nuca ao passar o sal, um olhar que dizia estou aqui. Contudo, o passado não se rende sem luta. De volta a Lisboa, um e-mail de Rui chegou ao estúdio de Ana, uma proposta de colaboração em Espanha, com flertes velados que ela ignorou. Mas Sofia, limpando arquivos no laptop compartilhado, viu-o por acidente. O ciúme ressurgiu, mais sutil agora, como uma erva daninha no jardim de Monsanto. Outra oportunidade longe? Com ele, perguntou numa manhã enquanto tomavam café na varanda, com o cheiro de broa de milho fresco subindo da padaria abaixo. Ana, paciente como uma restauradora esperando a tinta secar, explicou: é trabalho, Sofia. Confia em mim, como eu confio em ti com teus investidores charmosos. O verdadeiro teste veio no Natal de 2025, data sagrada em Portugal, com rabanadas e filhós enchendo as mesas, e a missa do galo ecoando nas igrejas. Sofia convidara Ana para a ceia familiar na casa dos pais em Vila Nova de Gaia, do outro lado da ponte Dom Luís I. Os Mendes, conservadores mas amorosos, recebiam Ana como amiga especial, sussurrando bênçãos sobre o bacalhau cozido. Mas durante o jantar, o pai de Sofia, um homem de bigodes grisalhos e sotaque nortenho, perguntou inocentemente: e aquele arquiteto de Sintra? Um bom partido, hein? Sofia congelou, o garfo suspenso sobre o prato de arroz doce. O ciúme, alimentado por vinho do Porto, borbulhou: partido? Ela está comigo, pai? O silêncio caiu como neve no Gerês. Ana, corando, apertou a mão de Sofia sob a mesa. O pai, surpreso mas sábio, ergueu a taça. Então brindemos ao amor, seja qual for a forma. Como o Porto, forte, envelhecido, eterno. A mãe, com olhos úmidos, abraçou Ana. Bem-vinda à família, filha. Naquela noite, após a missa, sob as luzes festivas da Ribeira, Sofia e Ana caminharam pela ponte, o Douro negro abaixo refletindo estrelas. Obrigada por me aguentares, sussurrou Sofia. Ana sorriu. O amor português é assim, tempestades e calmarias. O ano novo trouxe ventos de mudança, mas também vendavais inesperados. Sofia, impulsionada pela reconciliação, propôs a Ana uma parceria: restaurar os azulejos da sede da Vinhas do Tejo, uma mansão neoclássica em Santarém, com painéis desbotados de cenas vinícolas do século XVIII. Vamos criar algo juntas, eterno como o Tejo, disse ela, num piquenique no Jardim da Estrela, com pombos bicando migalhas de pão de água de ló. Ana aceitou, animada. Pintarei o nosso amor nas paredes, discreto, mas visível para quem souber olhar. O projeto começou em janeiro, sob céus cinzentos que prometiam chuva mas entregavam só névoa. O estúdio improvisado na mansão cheirava a gesso e verniz, com Ana e suas assistentes, incluindo Maria, agora confidente, trabalhando ao som de rádio que tocava Marisa e às novas vozes do fado contemporâneo. Sofia visitava diariamente, trazendo cestas de queijos da Serra da Estrela e garrafas de alentejano tinto. Os momentos roubados eram puros. Almoços no pátio, onde Ana limpava as mãos no avental de Sofia, deixando manchas de azul que as faziam rir.
Mas o ciúme, persistente como um musgo nas pedras do castelo de Óbidos, encontrou brecha. Durante uma inspeção, um consultor de patrimônio, a esperta Isabel, uma mulher de 40 anos, divorciada e carismática, com óculos de armação fina e conhecimento enciclopédico de azulejos mouriscos, elogiou efusivamente o trabalho de Ana. Tu tens mãos de artista, Ana. Deixa-me-te mostrar um painel em Mafra que mudará a tua visão. O convite para um tour em Mafra soou inocente, mas Sofia, chegando cedo e vendo o bilhete na mesa, interpretou como flerte. Outra especialista? Quantas mais precisas para te sentires viva, explodiu ela numa tarde, no quarto da mansão, onde lençóis de linho bordado testemunhavam suas reconciliações passadas. Ana, exausta de poeira e paciência, rebateu com fogo alentejano. É profissionalismo, Sofia. Tu tratas com enólogos homens o dia todo e eu não questiono. O teu ciúme é uma muralha que nos separa do mundo. A discussão escalou para portas batidas e silêncios gélidos. Ana partiu para o Algarve por uns dias, visitando a família em Faro, onde o mar Mediterrâneo lavava suas mágoas nas praias de areia dourada. Caminhou pela falésia de Ponta da Piedade, o vento salgado carregando preces a santas pescadoras, pedindo força para amar sem amarras. Sofia, sozinha na mansão, confrontou seus demónios. Sentou-se na biblioteca, folheando álbuns de família, fotos amareladas de bisavós colhendo uvas no Douro, mulheres fortes cujos amores eram sussurrados em cartas escondidas. Ligou para a terapeuta, uma psicóloga de Coimbra que ajudara-nos antes. O ciúme é herança, Sofia. Quebra o ciclo ou perderás o que mais amas. Inspirada, Sofia escreveu uma carta à mão, em papel de linho com timbre da vinícola. Ana, meu vinho, meu azulejo, perdoa-me. O medo me cega, mas o amor me guia. Volta e prometo dançar contigo nas sombras. Ana recebeu a carta numa manhã ensolarada em Lagos, lendo-a na varanda da casa dos pais, com o aroma de laranjas maduras no ar. Lágrimas caíram no papel, borrando a tinta. Volto, mas com condições, terapia juntos, confiança como base. Elas se reencontraram na estação de Faro, Sofia esperando com um ramalhete de flores de pessegueiro, símbolo de esperança no sul português. O trem para norte foi uma jornada de cura, mãos entrelaçadas, conversas sobre medos, risos sobre anedotas de viagens passadas. De volta ao projeto, o equilíbrio restaurou-se. Isabel tornou-se aliada, não rival, compartilhando histórias de sua própria jornada lésbica nos anos 90, quando o orgulho em Lisboa era um ato de coragem. Sofia aprendeu a soltar as rédeas, distraindo-se com aulas de azulejaria que Ana ministrava à noite, suas mãos desajeitadas moldando argila sob o luar filtrado pelas janelas em arco. Vês? Até uma CEO pode criar beleza, brincava Ana, beijando a argila nos dedos de Sofia. O clímax do conflito, porém, irrompeu em março, durante a vindima precoce na vinícola. Convidados internacionais, compradores de vinhos de Nova Iorque e Tóquio, enchiam a quinta, com provas de néctar e música de concertina. Ana, convidada como parceira, impressionou com uma apresentação sobre os azulejos restaurados, sua voz ecoando como uma fadista no Rossio. Mas entre os hóspedes, um antigo amor de Sofia, a enóloga britânica Claire, loira, confiante, com sotaque oxfordiano, apareceu inesperadamente, contratada para uma consultoria. Claire, que Sofia datara brevemente em Londres anos antes, flertou abertamente. Ainda vens com aquele fogo português, Sofia? Lembras das noites em Covent Garden? Sofia, vendo Ana do outro lado da mesa longa, sentiu o ciúme inverter-se. Agora era ela a acusada. Ana, magoada ao ouvir sussurros, confrontou-a no vinhedo ao anoitecer, uvas ainda pendendo como joias escuras. Como eu? Tu falas de confiança, mas o passado te assombra como um fantasma de fado. Sofia, desesperada, ajoelhou-se na terra úmida. Claire é eco, não chama.
Tu és o fogo que me aquece. Eu errei antes, mas agora escolho-te, inteira, com terapia e promessas. A confissão noturna seguiu-se ali, sob as estrelas do Ribatejo, com o cheiro de terra molhada e mosto no ar. Sofia revelou tudo sobre Claire, um romance superficial, terminado por distância e ambição. Tu me ensinaste a amar profundo, como o Douro cava vales. Ana, tocada, ajudou-a a levantar, então cavemos juntas, sem ciúmes como erosão. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa com a explosão de buganvílias cor-de-rosa nas varandas de Alfama, como se a cidade aprovasse a renovação do amor delas. O projeto dos azulejos na mansão de Santarém concluíra sem glória. Painéis reluzentes retratando videiras entrelaçadas com figuras femininas, ninfas modernas, sussurrando histórias de resiliência portuguesa. A inauguração, um evento glamouroso com fadistas e sommelier, viu Sofia discursar. Estas paredes, restauradas por mãos amadas, contam não só de uvas, mas de corações que se curam. Ana, ao seu lado, sorriu, o orgulho brilhando mais que os candelabros de cristal. A terapia conjunta, sessões semanais num consultório discreto no Chiado, tornou-se âncora. A terapeuta, doutora Luísa, uma mulher de meia-idade com lenços estampados e sabedoria de quem sobrevivera à AIDS nos anos 80, guiava-as por labirintos emocionais. O ciúme é medo disfarçado, enfrentem-no com empatia, dizia, enquanto elas compartilhavam diários, Sofia escrevendo sobre inseguranças de CEO solitária, Ana desenhando azulejos que simbolizavam liberdades conquistadas. As noites pós-sessão eram rituais, caminhadas pelo Tejo, parando em quiosques para gelados de pastel de nata, conversando até o amanhecer. A esperança com a CEO apaixonada floresceu em gestos cotidianos. Sofia, outrora workaholic, reservava fins de semana para escapadas, um em Óbidos, vila medieval de livros e laranjas, onde liam Saramago à sombra de muralhas, outra em Coimbra, visitando o colégio onde Sofia estudara, transformando fantasmas em memórias compartilhadas. Aqui eu me escondi, contigo, mostro-me, confessou ela na biblioteca joanina, entre tomos empoeirados que cheiravam a incenso e séculos. Ana, por sua vez, integrou-se à vida de Sofia, ajudando em degustações na vinícola, onde seu paladar fresco para vinhos verdes encantava clientes. Numa feira em Évora, Ana vendeu postéis de azulejos temáticos de vinho, doando lucros para uma ONG de direitos LGBTQ+ portuguesa, um gesto que tocou Sofia profundamente. Tu me fazes melhor, como o sol faz o vinho, murmurou ela, num abraço sob as oliveiras alentejanas. Contudo, a vida, tecida de fios imprevisíveis como o bordado de Viana do Castelo, trouxe um último teste. Em junho, durante o São João no Porto, fogueiras, marteladas de alho porro e sardinha na brasa, Sofia recebeu uma oferta tentadora, fusão com uma multinacional espanhola que exigia relocação para Madrid por um ano. É o sonho da expansão, mas... Sem ti, é vazio, confidenciou a Ana numa noite de fogos sobre o Douro. Ana, assistindo os reflexos coloridos na água, sentiu o pânico do adeus. E nosso amor? Lisboa é nosso lar, com suas colinas e fados. O conflito reacendeu o ciúme invertido, Ana temendo que Madrid trouxesse novas Claire, Sofia receando que a recusa fizesse parecer fraca. Discutiram na ribeira, vozes elevadas misturando-se ao burburinho da festa. Queres que eu escolha? Amor ou império? Gritou Sofia. Ana, com lágrimas nos olhos, escolhe-nos ou o ciúme vencerá de novo. Partiram separadas, Sofia para o hotel, Ana de trem para Lisboa, o coração pesado como as uvas no fim da vindima. A confissão noturna veio dias depois, numa chamada de vídeo sob a lua cheia que banhava o Tejo. Sofia, em Porto, com a vista da Catedral Clérigos, eu recusei. O império sente a poeira. Volta para mim, para sempre. Ana, no estúdio, rodeada de pincéis. Então casemo-nos, à portuguesa, simples, com família e fado.
A proposta, sussurrada como uma bênção, selou a esperança. O casamento, em setembro, foi um hino à humanidade portuguesa, numa capela pequena em Belém, com azulejos que Ana restaurara, testemunhas incluindo os pais de Sofia, agora orgulhosos avós adotivos, e a família de Ana do Sul. Não houve vãos brancos, mas vestidos leves de linho, um de Sofia azul como o Tejo, outro de Ana florido como os campos do Alentejo. O padre, progressista, abençoou: que vosso amor seja vinho que não azeda. A festa, no Mosteiro dos Jerônimos, teve fado suave, vinhos da vinhas do Tejo e danças até o amanhecer, sem ciúmes, só alegria. Anos se passaram e o amor delas envelheceu como um tawny, suave, complexo, cheio de histórias. Sofia, promovida a diretora global sem sair de Lisboa, expandiu a vinícola com linhas de vinhos LGBTQ+ friendly, doando para causas. Ana abriu uma escola de azulejaria no Bairro Alto, ensinando mulheres a contar suas narrativas em cerâmica. O ciúme? Uma memória distante, contada em noites de inverno com chá de ervas, rindo de como quase as separara. Num entardecer de 2030, sentadas no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés como um tapete de luzes, Sofia pegou a mão de Ana: obrigada por me salvares do meu pior eu. Ana sorriu, beijando-a suavemente: e tu, da minha solidão. Somos vinho e azulejo, eternas, entrelaçadas. O Tejo aplaudiu com sua corrente serena e o fado distante cantou de amores que vencem tempestades, um final humanista de esperança renascida na alma portuguesa. Epílogo. Em 2035, a Vinhas do Tejo lançava uma cuvée especial, Saudade Apaixonada, um vinho branco seco com notas de citros e mel, inspirado na jornada delas. A garrafa, embrulhada em rótulo de azulejo desenhado por Ana, contava em relevo duas videiras entrelaçadas. No lançamento, no Museu do Vinho em Lisboa, Sofia e Ana, agora com rugas suaves como vinhas maduras, brindaram com convidadas de todo o mundo. Pelo ciúme que nos testou, pela confissão que nos uniu, pela esperança que nos guia, disse Sofia, voz rouca de emoção. Ana acrescentou: e pela Portugal que nos acolheu com seus rios, colinas e corações abertos. A multidão aplaudiu e naquela noite, de volta ao terraço em Alfama, elas dançaram ao som de um fado novo, não de perda, mas de vitória. O amor lésbico, outrora sussurrado, agora ecoava alto, como o sino da sé chamando para a vida. E assim, em Lisboa eterna, elas viveram, não sem sombras, mas com luz plena, tecendo um legado do romance humanista, onde o ciúme dava lugar à confiança e a confissão noturna à aurora diária de esperança.